Boa tarde, bem-vindos e obrigado por aceitarem estar aqui. Começa aqui as várias manifestações da Noite das Ideias, que de resto foi apresentada no início da sessão da performance do Paul Preciado. E começo por agradecer à Culturgest que acolhe esta iniciativa e produção do Instituto Francês, que se vai prolongar em duas outras jornadas, ou seja, no dia 23 no Porto e no dia 30 na barragem de Santa Clara, em Saboia, no concelho de Odmira. Enquanto comissário responsável pela definição do programa, seja-me permitido dirigir, enfim, é uma obrigação e um prazer fazê-lo, dirigir os meus agradecimentos a algumas pessoas e instituições que tornaram possível este acontecimento. Os meus agradecimentos vão, antes de mais, para a embaixadora de França, a senhora Hélène Farneau de Faumont, para o diretor do Instituto Francês, o senhor Dominique de Prestier, e, evidentemente, não podia deixar de ser para a pessoa que me convidou, a Adida Cultural do Instituto, Giusy Tinella. Devo, de resto, acrescentar que Giusy, com quem trabalhei sempre, enfim, para este programa, em grande cumplicidade e em regime de grande afinidade intelectual, é também coautora do programa. As suas sugestões e os seus conhecimentos foram preciosos. Em nome do Instituto Francês, agradeço a todos os participantes, franceses e portugueses, que são, no fundo, os protagonistas do programa. E agradeço, evidentemente, ainda à Culturgest, ao seu diretor, Marc de Putter, e a toda a equipa que trabalha nesta casa. Enfim, eu aqui digo a casa com algum ênfase, porque é mais casa do que parece quando vista do exterior, ou então quando vista de cima, quando nós aterramos na Portela. Um outro agradecimento se impõe ainda ao John Romão, o diretor artístico da Boca Bienal, com o qual o Instituto Francês estabeleceu uma parceria que permitiu que o programa da Noite das Ideias, em Lisboa, prolongasse a performance de Paul Preciado. De resto, parcerias semelhantes estão na base do programa que se realiza no Porto e também em Odmira. Eu próprio também ocupo aqui o lugar de uma parceria com a revista Iletra, que também foi convocada como parceira para a Noite das Ideias. O tema que me foi proposto para a construção do programa resumia-se a um simples advérbio, digamos um modalizador do discurso, e esse modalizador, esse advérbio, era nem mais nem menos do que mais, plus, em francês, seguido de um ponto de interrogação. Evidentemente, a primeira questão que se me colocou era que fazer com um simples mais, que não se deixa transformar num conceito, nem sequer numa problemática, por mais breve ou leve que seja. Enquanto modalizador, este plus, este mais, instala a lógica da pluralidade, da acumulação, da proliferação, ou pelo menos foi assim que eu o pensei e que achei que era uma maneira de decliná-lo. Submeti-o assim a várias declinações, todas neste sentido, isto é, no sentido da pluralidade, da acumulação, da proliferação. E foi assim que cheguei a uma noção pela qual tenho uma particular afeição, que me foi transmitida pelas leituras de Jean Baudrillard, que é a noção de hipertelia. Isto é, aquilo que cumpre de maneira tão excessiva o seu fim que acaba por se anular na sua finalidade. Eu julgo que não há, enfim, no mundo contemporâneo, uma prova, um exemplo tão eloquente de hipertelia como aquele que resulta, digamos, do excesso de informação. O excesso de informação que nos impede, no fundo, de chegar àquilo que interessa. E, neste aspecto, a internet, a net, melhor dizendo, é um fator de hipertelia bastante grande. Baudrillard viu na hipertelia aquilo que ele chamava uma estratégia fatal dos fenómenos sociais do nosso tempo.
aquilo que faz com que o real, tendo entrado no regime do excesso, se transforme em simulacro. Procurei então que a Noite das Ideias tematizasse precisamente vários regimes de hipertelia e de proliferação. Seja essa proliferação de tipo canceroso, como acontece, ou seja uma hipertelia de tipo libertador. Portanto, lidamos aqui com uma ideia que pode ter dois sentidos opostos. A performance de Paulo Preciado, que acabámos de ver, Eu Sou um Monstro que Vos Fala, impunha como solução lógica uma mesa redonda que devia prolongar o efeito deste espetáculo, que introduzisse a questão do género. Isto é, a partir daquele espetáculo, acho que não podíamos pensar noutra coisa senão nesta questão. Bem sei que tal questão, enfim, não tem nada de original hoje, é mesmo, digamos, um lugar comum. Mas tentei ainda assim operar uma ligeira deslocação para um lugar menos frequentado quando se fala das questões do género. Tomei como objeto de discussão não o LGBT e demais letras que se foram acrescentando a estas iniciais, mas isolando de alguma maneira o sinal mais, que se tornou imperativo colocar no final para dizer que a lista nunca está fechada. LGBTQIA+, mais. Portanto, para dizer que a lista, esse mais serve para dizer que esta lista nunca está fechada, nunca se encerra e parece que se tornou impossível, digamos, chegar a um fim. Daí o título que dei a esta mesa redonda, o género plural, escandalosamente plural. É exatamente esse sinal mais, indicando, digamos assim, os caprichos do género, é regime de proliferação infinita que importa aqui discutir. Outro domínio onde governa esta lei é a da aceleração técnica e em todos os domínios da vida social, com as consequências que sabemos na ecologia do tempo e do espaço. Daí a discussão que se realizará aqui depois do jantar, pelas 22 horas, e para a qual conto com a vossa presença, estão já todos convidados, que terá como título essa discussão a grande escalada da aceleração e da velocidade. Portanto, se não tinham encontrado nenhuma continuidade lógica entre esta discussão do género e a questão da velocidade, fiquem sabendo que, pelo menos na elaboração do programa, eu pensei que era essa ideia de hipertelia e de proliferação que podia ligar estes dois temas. Esse debate, essa mesa redonda, será precedida por 3 curtas-metragens da coleção do CNAP, o Centre National des Arts Plastiques, todas elas sob o signo da lentidão. Exatamente o contrário da aceleração e da velocidade. Ora, para esta primeira mesa redonda, convidei e convidou o Instituto Francês, Cinziana Ravini, que está ali, depois da P. Feijó, e a Cláudia Varjão. A Cinziana Ravini é psicanalista, escritora, tem um romance que se chama, que de resto podia ser evocado aqui porque forneceria matéria interessante para este debate, La Diagonale du Désir. O título é programático, parece-me a mim. Esse romance fornece alguma matéria que não é de modo nenhum indiferente ao que vamos aqui tratar. Cinziana Ravini, além do mais, crítica de arte, comissária de exposições, vive em Paris, tem nacionalidade sueca, se não minto, mas nasceu na Roménia, de onde saiu muito nova, com 11 anos. Julgo, aliás, que o romeno é a sua língua materna, muito embora a essa língua materna se tenham acrescentado muitas outras. É alguém que vive quase em estado de Babel, porque também vive nesse regime de proliferação das línguas. A P. Feijó
estudou na Faculdade de Letras de Lisboa, está a fazer um doutoramento na Universidade de Berkeley, na Califórnia, sobre monstros e monstruosidade. Digamos, é um tema perfeito para, ou pelo menos muito apropriado, muito pertinente para introduzir aqui depois do espetáculo do Paulo Preciado, da performance. Foi ela que prefaciou, aliás, um longo e excelente prefácio, a tradução portuguesa do Manifesto Contrasexual, que foi editado pela Orfeu Negro. É ainda autora de um longo artigo que foi depois ampliado e resultou num pequeno livro que se chama, e o título é bastante provocador, Bichas de Merda, Aristóteles, Fêmeas e outros monstros degenerativos. A Cláudia Varjão é realizadora, como todos aqui suponho que conhecem, e eventualmente tiveram a oportunidade de ver alguns filmes dela que passaram no circuito comercial, o último dos quais é Lobo e Cão, se não estou em erro, o último, e é um dos nomes fundamentais do cinema português contemporâneo, que, aliás, diga-se em bom da verdade, tem vários nomes fundamentais. E o cinema português merece aqui ser homenageado na pessoa da Cláudia Varjão. Portanto, para além desse último filme, Lobo e Cão, que estreou no Festival de Veneza e ganhou um prémio, já agora qual foi o prémio, Cláudia? É o prémio da secção Giornata dell'Autore. Muito bem. É um filme, enfim, como é que eu ia dizer, que é filma a comunidade queer de São Miguel, em São Miguel. E, portanto, é alguém que também tem algumas afinidades nas suas obras cinematográficas com os temas que aqui são convocados. E outro filme anterior, que se chama Amor Fati, que também fornece matéria mais que suficiente para as questões que vamos aqui tratar, e que é uma obra cinematográfica que eu achei absolutamente espantosa e que acho que é preciosa, e que é um conjunto, digamos assim, de retratos de família. Portanto, é um filme cujo género é híbrido, eu não saberia muito bem defini-lo quanto ao género, conjunto de retratos de famílias, retratos de casais ligados por uma qualquer afinidade, tudo aquilo feito com um espantoso requinte. E também aí somos muitas vezes confrontados com o universo queer. Deixa-me referir ainda, enfim, a Cláudia também é autora de documentários, como é o caso de um documentário chamado Ama-sama, sobre mulheres mergulhadoras no Japão. Bom, eu pedi à Cinziana, mesmo antes, enfim, de vermos o espetáculo, a performance do Paulo Preciado, que ela fizesse que introduzisse o debate através de uma exposição inicial que não deve durar mais do que 10 minutos e depois, a partir daí, partirmos para uma conversa mais livre. Evidentemente, eu, como não conhecia este texto do Paulo Preciado, nem tinha visto o espetáculo, não sabia na altura que se tratava de qualquer coisa tão desafiante para alguém que está aqui um pouco, enfim, nas suas várias qualidades, mas também enquanto psicanalista. Eu acho que ela não se vai coibir de reagir ao que acabámos de ver. Será, aliás, interessante ver como é que ela reage, mas para já eu julgo que a apresentação que preparou para estes 10 minutos iniciais não são ainda uma reação que lhe permita estar à altura, digamos assim, de resgatar a psicanálise do opróbio a que ela foi submetida nesta performance. Cinziana, certo, a palavra é para ti agora. Merci. Ok.
Ok. Merci. Je vais parler en français. Donc, j'espère que ceux qui ne comprennent pas le français ont un traducteur dans les oreilles. Parfait. Donc, merci, cher Antonio. Et un grand merci à tous, celles et ceux qui ont contribué à cet événement ce soir. Je suis si heureuse d'être ici parmi vous. Tout d'abord, permettez-moi de vous avouer que moi aussi, je suis un monstre qui vous parle. Un monstre qui parle depuis une case choisie, la monstruosité de la psychanalyse et ses troubles épistémologiques, taxonomiques et idéologiques. Donc, une psy monstrueuse qui ne se reconnaît pas dans le patriarcat capitaliste, si j'ose l'appeler comme ça. J'aimerais commencer par une blague communiste que j'entendais souvent pendant mon enfance en Roumanie, qui raconte l'histoire d'un homme qui entre dans un magasin et demande un peu de viande. Le vendeur répond « Ici, c'est le shop qui vend du fromage, le magasin qui ne vend pas de fromage, le magasin qui ne vend pas de viande est à côté. » Un manque diffère toujours d'un autre et nous fait jouir de façon différente. Le plus d'eux que l'homme recevait dans un magasin n'était pas le même plus d'eux qu'il recevait dans un autre. Donc, de quel genre de plus parlons-nous lorsque nous faisons référence au plus dans le LGBTQIA+. En préparant mon intervention, j'ai commencé à demander à toutes sortes d'amis et des collègues, artistes, psychanalystes, écrivains, mathématiciens, ce que le plus signifiait pour eux. Chacun m'a donné une réponse différente et chaque réponse révélait quelque chose de la jouissance particulière de la personne. Je me suis alors demandé si le plus était devenu un foutoir où l'on peut mettre tout ce que l'on veut. Les fantasmes de haut engendrement, des métamorphoses infinies, d'un grand autre bon et accueillant qui dit oui à tout, le Big Brother of the Other qu'on désire ce que les autres désirent. Protect me from what I want, disait un panneau publicitaire de l'artiste Barbara Kruger dans les années 80. Nous désirons tous le plus. Le plus nous renvoie-t-il alors à de nouvelles minorités sexuelles, des minorités dans les minorités qui cherchent un nom, qui cherchent à devenir identifiables et donc reconnus, ou plutôt un inconnu sexuel, le réel de la sexualité innommable, l'incognito par excellence qui permet au sujet d'exister hors la norme. Mon collègue, le psychanalyste Fabrice Bourlaise, qui a élaboré une psychanalyse queer, a pris le risque de tenter de pluraliser les positions des sexuations du père de la psychanalyse actuelle, Jacques Lacan, faisant exploser le carré de la différence sexuelle, multipliant la logique aristotélicienne à l'infini, pour porter les positions de la jouissance à une sorte de Négré 1 de la puissance. Qu'est-ce que le plus produit sur un plan symbolique ? Un alphabet chaotique où l'ordre des lettres est déconstruit de manière carnavalesque ? Pas vraiment, puisque le LGBTQIA inscrit les différents genres dans un ordre précis. Les lesbiennes d'abord, les gays et bisexuels ensuite, les trans après, etc. Et comme Ernest Laclau et Chantal Mouffe l'ont démontré, comme il n'existe pas une façon absolue de symboliser la réalité, il n'existe pas non plus des luttes identitaires qui passent automatiquement en premier. N'importe quel antagonisme peut jouer le rôle de médiateur pour tous les autres. Ce qui est certain, c'est que le plus ouvre le champ à l'imaginaire et donc un champ quasi infini de possibles. Mais comme nous dit Hegel, il y a des vrais et des faux infinis. L'infini qui nous permet de penser l'infiniment autre et l'infini qui mène nulle part. Je me suis donc mise à jouer avec le plus, grâce à vous, Antonio. Et voici quelques facettes possibles que j'ai découvertes au fur et à mesure, surtout une qui m'a tout d'un coup sauté aux yeux, et j'y reviendrai à la fin, pour garder un peu le suspense. Tout d'abord, tiré du langage mathématique, le signe plus est un opérateur binaire qui indique l'addition. Transposé sur le plan sociopolitique, il ouvre le champ à l'inclusivité. Dans LGBTQIA, le signe plus signale que tout le monde est invité, tous les genres et toutes les orientations sexuelles aussi. Mais est-ce vraiment le cas ? S'agit-il d'inclure également l'inceste, le viol, la pédophilie et les violences sexuelles sur les mineurs ? Non, le signe plus n'est pas aussi inclusif que cela. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un garde-frontière normatif qui inclut et exclut à la fois, donc un plus qui fait la loi en mettant un croix sur la jouissance qui dit « tu n'auras pas tout, tu ne seras pas tout, tu ne seras pas tout puissant ».
La loi et le désir naissent en même temps, nous apprend Saint Paul. Pas de loi sans transgression et pas de désir sans frontières, sans obstacles, sans un empêchement qui garantit les manques. Sinon, on arrive à quoi? Au fameux surplus de jouissance. An enjoyment beyond the pleasure principle, qui fait que nous devenons les esclaves de nos corps. More, give me more, give me more, chantait Britney Spears il y a quelques années dans Gimme, dans l'album Blackout, qui porte bien son nom. Mais de quel nom s'agit-il? La jouissance, c'est le chemin vers la mort, disait Lacan. Peut-on alors voir le plus qui s'enchaîne dans la chanson de Britney comme des croix dans un cimetière de jouissance? Arrive alors ce fameux concept lacanien, le plus de jouir, qui n'est pas la même chose que la jouissance, qui dénote aussi bien le désir avoir encore plus de richesses, plus d'expériences sexuelles, plus de likes, etc., mais aussi que tout cela s'arrête par le plus de, qu'on évoquait tout à l'heure dans le magasin communiste qui annule le calcul. On peut alors voir le plus comme un phallus clignotant, aussi bien présent qu'absent, la porte d'entrée dans la jouissance, aussi bien qu'une pulsion de vie, qu'une pulsion de mort. Et un exemple de cette double face du désir, c'est la fameuse Peau de chagrin de Balzac, qui réalise tous les désirs de Raphaël, mais qui rétrécit avec chaque désir exaucé, montrant ainsi la face noire du désir qui peut nous mener à notre perte, si on n'arrive pas à s'arrêter, si l'on entre dans une quête accélérationniste de l'objet. Le désir est toujours troublé par la jouissance et la pulsion de mort, et ce n'est pas pour rien que la transition de genre est souvent une question de vie ou de mort. Il ne suffit donc pas d'être conscient de la mécanique mortifère du plus du jouir ou du fait que le grand autre est vide. C'est comme l'homme qui dit au psychiatre « Je sais que je ne suis pas un grain de maïs, mais le poulet, sait-il ça ? Je sais que Dieu n'existe pas, mais Dieu, sait-il qu'il n'existe pas ? C'est parce que Dieu n'est pas là qu'il est partout. C'est ainsi que fonctionne l'idéologie. Un fantasme qui s'organise autour d'un vide. Et c'est dans ce vide que le plus opère et qu'il produit de la plus-value, pour parler avec Marx. Mais pour créer quoi? Un monde à venir, une communauté inavouable et innommable où tous les genres et toutes les différences sexuelles et raciales seront acceptés. Formellement, le plus est le résultat des deux négations, deux moins, croisées au milieu, une ligne verticale et horizontale, moins fois moins donne plus mathématiquement. Et cela me rappelle aussi la définition lacanienne de l'amour. Je sais, il y a beaucoup de Lacan, mais je suis obligée. Voilà, c'est mon signifiant maître. N'est-il pas le résultat des deux négations réunies? Parce qu'il dit que l'amour, c'est aimer, c'est donner, quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas, qui n'en veut pas. Donc deux moins. L'amour, souvent, ne suffit pas. C'est pour cela que les gens ont besoin de quelque chose en plus. Mais quoi? On peut se débarrasser du grand autre, mais pas du... et c'est là où j'amène mon hypothèse ce soir, du signifiant maître, the master signifier. Nous avons tous, je dirais, un signifiant maître, qu'on le veuille ou pas. L'idéologie fonctionne précisément parce qu'il n'existe pas de grand maître qui tire les ficelles. C'est donc dans ce vide qu'émerge le signifiant maître pour permettre à notre subjectivité de se déployer. Sans cela, tout s'effondrerait et nous tomberions dans un abîme sémantique. Le signifiant maître est ce qui occupe la place vide laissée à la mort du grand autre, de toutes les sublimes idéologies qui organisent pour les sujets, aussi bien les individus que les foules, des modes d'identification aussi bien rédemptrices qu'aliénantes. Le plus est un signe ambivalent aussi, un signe et une marque désignant pour quelqu'un un objet ou un concept destiné à être interprété par un tiers. Le signifiant maître donc fonctionne parce qu'il est vide et permet au refoulé de revenir à l'occuper. Et donc, dans la monarchie, si on veut, le roi est le signifiant principal. Dans une dictature, le dictateur. Dans une démocratie, qui est le signifiant maître? Je dirais qu'il est quand même assez déstabilisé et qu'il peut s'incarner dans des structures de pouvoir à la fois hégémoniques et subversives. Et je vous propose donc de voir le plus comme le signifiant maître, plus ou moins inconscient, du LGBTQIA. La question, c'est de savoir comment il opère pour toutes et chacun. Dans un premier lieu, il peut opérer comme une déconstruction du signifiant maître hétéronormatif, le père. On peut aimer Lacan tout ce que l'on veut et dire comme Tim Dean que c'est un théoricien queer avant l'heure, car il a réussi de déhétérosexualiser l'inconscient, montrant que l'inconscient est sexuellement indéterminé. Mais Lacan a continué en quelque sorte le discours des pères, même s'il dit qu'on peut s'en débarrasser des pères à condition de savoir
de savoir s'en servir, il est resté comme Freud monothéiste. Pour lui, c'est toujours l'interdit du père qui crée du désir, le manque, etc. Et pas ce qui est déjà là. Comme dit par exemple Spinoza, Deleuze et Guattari, que le désir est basé sur le désir et pas sur le manque. En tout cas, Spinoza, Guattari et Deleuze, ces trois mousquetaires ont su ouvrir le champ à la multitude et nous sortir de ce Dieu monothéiste, jaloux, qui dit « tu n'auras pas d'autre Dieu ou idéologie que moi ». Mais n'oublions pas que Freud était très ouvert à ses patients et que c'est les hystériques qui lui ont permis de devenir un meilleur analyste en l'aidant à améliorer ses techniques. Nous rappelle la psychanalyste Patricia Gerovici qui nous incite à réinventer la psychanalyse. Et pour cela, c'est important de se laisser guider à la fois par le matériel clinique et par le matériel artistique. Car oui, le cabinet peut devenir un laboratoire politique qui transforme les sujets un par un, mais pour retourner au plus, et je vais finir bientôt, je dirais qu'il renvoie aussi à la multiplicité des maîtres signifiants possibles. Pourquoi avoir un maître signifiant quand on peut avoir plusieurs? Comme disait un sultan, moi je trompe jamais mon harem avec un autre harem. Donc voilà. Pourquoi pas transformer les règles du jeu, puisque c'est ça que la psychanalyse nous permet au fait, pour donc ouvrir les champs des possibles. Je vais donc clore par vous demander si l'on... Alors, c'est une question à vous que je vous pose ce soir. Peut-on voir le plus comme le dieu d'une révolution sexuelle qui ouvrira le champ à de nouvelles formes d'être, qui désirent ou non d'être identifiées? Si oui, va-t-on aussi inclure les machines désirantes? Et que faire de ceux qui ont été hors normes? Vont-ils donc devenir les avatars de la nouvelle norme? Je sais que c'est un vieux débat. Comment créer une révolution dans la révolution? Faut-il aller voir Lénine qui disait que chaque révolution doit être permanente? Et comment garantir cette révolution sans qu'elle pousse à des nouvelles formes d'exploitation et de domination de l'abus au pouvoir? Je dirais que la plus grande révolution, selon moi, reste celle de la psychanalyse, la découverte de Freud, qu'on n'est pas maître dans sa propre maison. À notre époque, on pourrait conclure que l'homme n'est pas maître de son identité, de sa vie, de ses désirs et de ses pulsions. Vouloir plus peut conduire à obtenir moins. Il y a des identités fixes et liquides, des passions tristes et heureuses. Et si l'on regarde le film de Paul B. Preciado, c'est pour moi, le film Orlando, une ode à la joie de la transformation du genre, du sexe, des formes de pensée, d'amour, de tout, sous le signifiant maître qui n'est plus un monstre qui nous parle, mais aussi Orlando de Virginia Woolf, qui permet à Paul B. Preciado de faire quoi? De faire une opération des fictions. Ceux qui ont vu ce film, vous avez tous vu comme Paul B. Preciado, à un moment donné, prend le livre de Virginia Woolf et comme un médecin sur un bloc opératoire va disséquer l'image, sortir l'image d'Orlando et mettre la sienne. Et il dit qu'il faut surtout opérer dans les fictions politiques d'aujourd'hui. Et donc, pour en finir avec la pathologisation des désirs et des plaisirs, devrait-on alors plutôt parler des sexualités tristes ou heureuses? Je crois que oui, et qu'on ne peut pas trouver son véritable désir tant qu'on n'a pas identifié son signifiant maître. Plus le signifiant maître est en transformation fluide et flexible, plus le sujet en question le sera également et pourra ouvrir l'espace à la peut-être non-identité, pour parler avec Adorno, c'est-à-dire celui qui n'est jamais égal à soi-même ni aux autres. Adorno nous rappelle que toute identité sociale est productrice de souffrances et c'est même la forme ordinaire de l'idéologie. Il n'y a donc que deux issues possibles, une identité flottante ou une indétermination irrécupérable. Le signe plus nous rappelle plus ou moins cela. Comme le dit Paul B. Preciado, la liberté, ça se fabrique et le signe plus nous permet de fabriquer cette liberté-là. Obrigado, Cinziana. Enfim, eu passo a palavra à Cláudia, se ela me permite, e eu diria que os teus filmes são também uma descoberta das possibilidades dessa proliferação queer que estão, digamos, implícitas neste mais do LGBTQ+. Ou seja, é fácil descobrir, julgo eu, nos teus filmes, precisamente essa abertura de uma possibilidade ou mais, a proliferação. Ou seja,
uma não fixação em identidades fixas, digamos, mas identidades abertas. Ou mesmo uma recusa da identidade. António, obrigada pelo convite. Que quando o fizeste eu pensei, bom, que gentil. E depois, percebendo o quadro, pensei, mas o que é que eu vou dizer? Porque eu sou uma operária. Não é? E é enquanto operária que nós te convocamos aqui, não é para... Sim, eu faço, eu observo. Portanto, tenho dedicado os meus últimos anos da vida a observar as pessoas. E tenho a sorte de que esta ferramenta do cinema, portanto, a possibilidade de ter uma câmara que reproduz, que fixa a vida e a reproduz, permite-me contar histórias a partir do real. Não é uma utopia, são histórias que partem das pessoas. E minutos antes de vocês entrarem, a Ciriana estava-me a perguntar como é que eu dirigia as pessoas. E eu estava a tentar explicar, não sabendo explicar, que falava, quando filmo com as pessoas, tento apontar um norte. E nesse caminho, as pessoas são livres para serem. Há qualquer coisa muito mágica que acontece nos filmes, nesse caminho para o seu norte, porque cada pessoa tem o seu norte. Existe qualquer coisa muito mágica diante da câmara, diante deste espaço, das pessoas poderem serem quem são, na intimidade com alguém. Acho que aqui também há este elemento da intimidade, que normalmente trabalho com poucas pessoas, sou eu e poucas mais pessoas. Eu acho que esse lugar da intimidade permite que as pessoas, de facto, deixem cair por terra esta criação na qual todos crescemos, social, de papéis de género, de expectativas profissionais, de uma série de caminhos que aqui no cinema e neste tipo de cinema eu acho que elas caem, e talvez por isso existe esta empatia quase humana dos filmes. Também gostei muito, quando li o título desta conversa, fiquei muito impressionada com a palavra escandalosamente aqui no título. E fui procurar o sentido da palavra escandalosamente, porque o escândalo, não é? E percebi que a etimologia da palavra escândalo está agregada a uma ideia de uma pedra que aparece no caminho que nos faz tropeçar. É quase que maçada isto aqui no meio do caminho. Eu acho que estas questões todas também sobre a identidade de género é tropeçar numa pedra no meio do caminho e que nos incomoda. E este incómodo que estava nesta performance do Paulo Preciado e que está na nossa conversa, enfim, que nos faz pensar e que nos faz escolher, ter que escolher. Eu acho que de uma forma geral escolhemos pouco. Está tudo escolhido e seguimos o caminho. Eu falo muito desta imagem de um livro que me marcou muito, que é O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, em que ele estimula o pensamento de que não podemos ensinar nada a ninguém. E traz esta imagem maravilhosa de uma floresta em que aprender, ou viver, é entrar dentro desta floresta, e uma floresta é um lugar com caminhos infinitos. Não há um caminho trilhado. Eu acho que vivemos numa sociedade em que está tudo trilhado e seguimos. E esta floresta, se entrarmos e formos percorrendo o nosso caminho sem mapa, temos a possibilidade de ver as coisas mais surpreendentes. Temos o escândalo, não é? Então, acho que esta palavra de escândalo também é muito... Pode ser positiva, pode nos levar a ver os pirilampos que o Pasolini também nos fala, não é? Só que vivemos com muita luz e não se pode ver pirilampos com muita luz. Não respondi, dei uma grande volta pela floresta, porque eu também tenho muitas dúvidas. Eu acho que os meus filmes, em última análise, são filmes que levantam muitas dúvidas. Nada é muito assertivo, porque nós não somos muito assertivos, não é? Nem na nossa identidade. É uma transformação constante.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que reagem, enfim, as personagens, as figuras singulares que tu filmaste, depois de se verem representadas daquela maneira? Daquela maneira, isto é, depois de se verem representadas. Acho que acontece duas coisas distintas. Uma é, enquanto estou a filmar, as pessoas normalmente não percebem porque é que estão a ser filmadas. O que é que eu poderei fazer com elas? Não percebem qual é o valor, o que é que eu tenho para dizer. E, portanto, quando se vê, primeiro há uma surpresa, há um escândalo, há uma surpresa de se verem como eventualmente se sentem. Talvez seja isso, e portanto eu acho que há uma espécie de gratidão, não é uma gratidão comigo, é uma gratidão com a experiência e com a possibilidade de se verem muito perto delas próprias, seja lá o que isto quer dizer, porque é muito complexo. Mas o lugar da intimidade, de novo, este lugar da construção dos meus filmes, da intimidade, permite que as pessoas, e eu própria, desde logo, estamos a falar dos outros, mas estamos a falar do meu olhar. Não é? Quer dizer, a minha pergunta pressupunha a ideia de que a noção de queer é sempre uma noção, é qualquer coisa que é representada enquanto tal. Implica a representação, é um pouco como, se quisermos, o kitsch também é a mesma coisa, que é só há kitsch a partir do momento em que há representação de qualquer coisa. Ora, a minha pergunta sugeria que deve haver um hiato, um intervalo, uma diferença, uma estranheza entre o modo como as pessoas se veem a si próprias e depois o modo como elas estão representadas, porque é precisamente aí que o queer emerge, surge. Não posso responder. Não sei o que sentem assim com essa profundidade. Sei o que vejo, sei a comoção, sei o encontro. E é um encontro coletivo, porque, quer dizer, o cinema também é uma arte coletiva, somos todos operários de algo, e há assim uma elevação. Por exemplo, eu recordo-me do Lobicão, deste último que fizemos, e da festa de fim de filme. O cinema tem sempre, no final das rodagens, estes encontros, os jantares, as festas, e foi uma festa particularmente bonita. Portanto, isto é um filme que é filmado na Ilha de São Miguel, com pessoas queer que não se conheciam em grande medida, e as suas famílias, e portanto foi uma viagem muito, muito, muito emotiva, como podem imaginar. Num contexto isolado, durante o Covid, estávamos todos éramos insulares. E nesta festa de fim de filme, todas as pessoas apareceram vestidas como quiseram. Estamos a falar os romeiros religiosos, mais as miúdas trans, mais os miúdos queer, mais as mães, mais os pais, mais as vizinhas, a cozinheira, a costureira. Aquilo estava tudo ali no jantar e na festa, no baile. E foi muito bonito. Todas as pessoas a dançar umas com as outras, uma imagem muito, muito, muito bonita. E a certa altura, e eu já tinha bebido 1 ou 2, 3 copos, e estava a olhar para aquilo tudo e estava comovida. E estava só eu e aquela imagem. E há uma senhora, que é a Luísa Alves, que faz da avó no filme e que vem ter comigo, reparou e disse-me: isto é muito bonito, Cláudia, não é? Isto que está aqui a acontecer. Isto é uma utopia. E eu disse: não é utopia, está a acontecer, não é uma utopia. Está a miúda trans a dançar com o romeiro, abraçados, não é uma utopia, isto é a partir do real. E está aqui a Fátima, que também trabalha a partir das utopias. As utopias é qualquer coisa que se constrói ou que se idealiza a partir do real, não é? E aquilo estava a acontecer. Isto não responde diretamente à tua pergunta, mas são imagens que eu assisto e que me devolve assim um encontro. Enfim, eu sou quase uma crente no cinema, como um religioso na sua fé. E, portanto, eu vejo ali no cinema um enorme potencial de encontro com o mais íntimo do ser humano. Feijó, é a tua vez.
E julgo que enfim, a performance do Preciado se encadeia muito bem nas tuas questões que têm a ver com os monstros e a monstruosidade sobre a qual certamente tu quererás falar. Sim. E é precisamente para isso que eu te endereço o convite aqui. Obrigado pelo convite e obrigado a toda a gente que veio hoje também. Eu acho que se calhar queria começar por dizer que a associação entre as questões trans e as questões monstruosas não são exatamente uma novidade, nem em termos de estudos trans, nem em termos das pessoas que têm feito esse trabalho. Susan Stryker será assim a maior referência dentro dos estudos trans, que leu o corpo trans precisamente a partir das suas acusações de corpo monstruoso, de corpo Frankensteiniano, que é posto aos pedaços. Não é? Também a Suzy Schock, que é uma poeta argentina incrível, que canta "Reivindico o meu direito a ser um monstro". Isto é uma coisa que está costurada desde que se começou a fazer a teoria trans. E agora também apreciado com este texto. Há, assim, algumas razões pelas quais me parece que a ideia da monstruosidade nunca consegue, ou antes, que a questão trans nunca consegue fugir à questão da monstruosidade. Eu vou enumerar só algumas relações óbvias, mas a primeira é que o corpo monstruoso é um corpo fantástico. Sempre. Ele é um corpo que provoca o imaginário. E isso é uma questão do corpo trans também. O corpo trans é um corpo que começa antes das hormonas, antes de mudar de roupa, antes do que quer que seja, com um processo imaginativo. Ele é um corpo que pensa em si próprio de uma forma diferente daquilo que ele é, ou da identidade que criaram para ele e da identidade que ele próprio construiu, para se lançar a um processo imaginativo que o atravessa, que o trespassa, que o penetra, que o constrói de formas muito diferentes. E que ao mesmo tempo funciona como uma ameaça imaginativa a qualquer outra pessoa. Porque é sempre a possibilidade da outra pessoa entrar também nessa fluidez trans. É o mesmo convite que o Preciado fala quando diz: acabou a brincadeira aqui, quarta parede, vocês vão começar a fazer a transição ou não vão começar a fazer a transição. Há qualquer coisa do enunciado diferente de si que faz com que a outra pessoa se tenha de desfazer, nesse sentido também. E por isso mesmo também essa existência dessa violência que já vem parte a parte faz do corpo monstruoso, como o corpo trans, um corpo que está sempre sujeito a formas de violência, de brutalidade, da construção de uma inadequação, que ao mesmo tempo tenta excluir, como é que eu ia dizer, ou tenta corrigir o corpo monstruoso, ou tenta ter a certeza que ele é pré-excluído, ou que ele é constituído como um antagónico, uma coisa antagonista, que nós não somos, à qual nós não pertencemos, de forma a que possamos manter a nossa própria identidade de cis. Não é? A última coisa, que era aquela que eu acho Preciado insiste mais, de alguma forma, apesar de não fazer uma leitura histórica da situação, é a ideia de que o corpo monstruoso sempre foi um corpo presságio. Ele sempre foi um corpo com uma mensagem. E é sempre um corpo com uma mensagem da crise da epistemologia vigente. É sempre um corpo com a mensagem de que as formas de conhecimento, as formas de ser e as formas de mundo que nós temos à nossa volta podem estar a desmoronar, podem estar numa crise profunda. Isto é uma longa história da chamada teratoscopia, da leitura do futuro nos corpos dos monstros. Quer dizer, o terremoto de 1755 foi lido e pressagiado no corpo de um monstro que nasceu. A queda da Igreja Católica foi lida por Lutero também num corpo monstruoso. Isto era para o nosso de cada dia, quando estamos a falar de tudo até o iluminismo. De alguma forma, esse processo nunca acabou, porque o corpo trans, por exemplo, desta forma, continua a ser um presságio, continua a ser algo que, andando na rua, provoca uma violência que está a ser provocada contra ele, também, na destruição na construção do novo mundo, e que mostra que há certas estruturas que estão a entrar em crise, como nós vimos na performance, da estrutura inteira da psicanálise, da psiquiatria, mas do ser, na verdade, se quisermos ir aí, da ordem natural e do próprio ser. A possibilidade da transubstanciação do género é uma crise que vem desde Aristóteles, precisamente. Não é uma coisa que, segundo Aristóteles, não pode sequer acontecer. Bom, eu queria falar um bocadinho mais sobre o mais, não sei se... Sim, mais. 5 minutos, não mais do que isso. Vamos nisso. 3 minutos. Eu só queria dizer que isto é... Porque estava agora a pensar também com a Cintiana estava a dizer e a pensar então exatamente como é que se pode ler este mais, não é? E agora sem nenhum apego, nem nenhum antagonismo face ao mais. Não sei o que achar dele. Não sou...
Não sou o maior fã de siglas, mas já que as temos, o que é que está ali a fazer o mais, não é? Por um lado, esse mais, e se calhar esse é o seu maior perigo, pode ser lido como um sinónimo de diversidade. Ele pode ser lido como indicando a comunidade, já voltamos a esta palavra, mas a comunidade queer como sendo um amalgamento ou juntamento de várias identidades que são elas próprias separadas ou que são elas próprias discerníveis, ou podíamos dizer enumeráveis. 1, 2, 3, cá estão as identidades. Este mais é de uma mais-valia gigante para o capitalismo contemporâneo e para o neoliberalismo, porque não há problema, gay é trendmark, não é? É uma brand neste momento. A bandeira LGBT é uma bandeira que pode ser apropriada por qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer organização, qualquer caridade, qualquer governo, para demonstrar fatores de tolerância, de diversidade, ao mesmo tempo que está a voar em cima de cadeias ou de prisões, ou da Embaixada dos Estados Unidos da América. Quer dizer, continua a haver em todas as formas de violência que os corpos trans e que os corpos queer sofrem, continuará a haver Israel a fazer uma lavagem da sua brutalidade contra o povo palestiniano, erguendo precisamente a bandeira arco-íris. Ora, há outra possibilidade, se calhar, de ver este mais, que seria mais próximo até de um sinal de multiplicação, que é a ideia, talvez não tanto da diversidade e da integração progressiva, porque no fundo é isto que se trata. Este sinal de mais pode ser lido como uma integração progressiva, uma forma de progresso, uma forma de humanismo, uma forma de inclusão, e formas de integração que são sempre formas de segregação, porque a integração é alguma coisa que já lá estava e que não é aquilo a que a gente quer pertencer, para começar. Não é aquilo que a gente quer continuar. Esta outra possibilidade de ver o sinal como quase um sinal de vezes é pelo lado de quem o pode temer, de quem o pode ver como uma ameaça, a ideia do contágio, quase. A ideia de que nós continuaremos a proliferar-nos infinitamente. Um infinito, efetivamente, sem fim, não é? E quase começa a haver uma fantasia, como nos Estados Unidos se fala das crises migratórias como sendo o mito da grande substituição, não é? Como se os migrantes do sul dos Estados Unidos vão ocupar o lugar dos brancos nos Estados Unidos. Também se começa a ver alguma reatividade conservadora à ideia de que não são todos trans. Ou seja, há uma sensação de que as coisas estão a virar e de que há essa possibilidade de contágio. E não estão errados, não é? Essa é a parte gira. Eu acho que... Ou seja, há boas razões para... Há boas razões para a ameaça, sabem? Tipo, há boas razões para se sentirem... Não, eu diria mesmo que há boas razões para quem diz que se trata de uma ideologia. É isso. Que se trata de uma ideologia? Não sei se trata... Bem, a gente pode entrar nisso, mas curiosamente quem cunhou o termo ideologia de género não foi o Papa, foi a Teresa de Lauretis, não é? Ela falava precisamente daquilo que é a ideologia de género, que é a nossa formatação dentro de um género binário. Aí sim, isto é uma forma de ideologia. Não sei se diria que a nossa é uma ideologia de género, mas diria que se calhar seja uma tática programática do género, ou uma possibilidade de guerrilha queer, de alguma forma. Bom... eu queria dizer então que, quer dizer, há uma terceira possibilidade, se calhar, que eu, por alguma razão meio estranha, que se calhar vocês me podem ajudar a perceber também, associaria menos ao sinal de mais e menos ao sinal de vezes, mas antes ao sinal de menos. Esta frase foi confusa, mas ao sinal de menos em vez de mais ou vezes. Isto tem a ver com uma ideia, e é capaz de ser a última coisa que eu digo, só por tempo. Tem a ver com uma ideia que podemos ir buscar e que está lá muito presente quando falamos do homem ou quando falamos do homem com H maiúsculo e damos uma enumeração, como apareceu agora na performance também, branco, heterossexual, cis, europeu, etc, etc, capaz, etc, etc, etc. Que é pensar exatamente o que é que constitui a maioria e o que é que constitui a minoria. Isto é uma concepção que eu estou a tirar agora de Deleuze e Guattari, mas a ideia central é que a maioria e a minoria não são conceitos numéricos. E não são, aliás, não são conceitos numéricos, claro, mas não são questões quantitativas. A maioria é aquilo que funciona como uma medida do mundo. É uma fantasia ocidental, um mito de origem ocidental muito grande que sempre se viu e sempre viu o homem como o leitor do mundo, como o único possível leitor de Deus e da obra de Deus.
e que funciona hoje em dia, já depois de 1000 metamorfoses, depois de passar o iluminismo, como o ser a quem é dada a razão e o ser que tem a capacidade, precisamente, de ter conhecimento real sobre as coisas e, portanto, ter uma palavra última sobre o ser em si. Mas a maioria funciona precisamente como essa norma, não é? E a minoria não funciona como uma questão, não funcionam como elementos que são só menores em... A gente sabe isto da maioria, porque mesmo que haja mais mulheres nesta sala do que homens, a maioria continuam a ser os homens. E nós entendemos porque é que isso é... Aliás, no sentido de Deleuze e de Guattari que tu estás a falar, todo o devir é sempre minoritário, todo não é? Todo o devir é sempre minoritário. Não há um devir, não há um devir maior, isso é impossível. É sempre o devir criança, o devir mulher, o devir trans, o devir animal, não há um devir homem. Isso não pode existir. Mas precisamente o sentido de maioria é essa medida máxima, não é? Tipo, o homem é maioritário no mundo, mesmo se houver mais mosquitos. É ele que controla, tipo, é ele que controla essa mesma narrativa e medida do mundo, digamos assim. A minoria, por outro lado, é, como tu estavas a dizer, sempre uma forma de devir, é sempre uma forma de transformação, é sempre uma forma de movimento. Ser trans não é um ser. Agora podemos dizer Heidegger, mas ser trans não é um ser com S maiúsculo. Ser trans é um processo. Está lá já. Por isso é que ele começa com fantasia e por isso é que ele nunca acaba. E por isso é que ele está sempre a provocar e a ser provocado. É uma espécie de reação em cadeia que nunca para. É um infinito sem fim e sem finalidade, precisamente nesse sentido. Mas há qualquer coisa aqui que me parece que é a razão pela qual eu vou para o menos, depois do mais e depois do vezes. Desculpa, esta vez parece-me que não teria estado a dizer estas coisas meias retóricas. Só mais um minuto. Só um minuto. Que é... O Preciado disse qualquer coisa aqui no texto sobre a coisa mais bonita da transição, a coisa mais bonita de ser trans, tinha a ver com a vontade de viver, que é essa coisa super. Isso pode ser porque eu sou bipolar e tenho assim crises depressivas enormes, mas eu acho que para mim a parte mais interessante da transição é a vontade de morrer. A transição é um processo, não só a morte está por razões óbvias e sociais muito próximas de nós, não é? E passa a ser um espaço para navegar que é muito complicado por vezes, e constante, e repetido, e não para. Mas porque há uma questão, quando uma pessoa passa por um processo de transição, por essa transubstanciação, por esse movimento, tem de estar a matar uma parte de si mesma. Tem de matar uma forma de ego, tem de matar uma forma de auto-identidade e de, digamos aqui, meio a gozar, heteroidentidade, a identidade que os outros lhe dão também, não é? Portanto, há uma forma sempre necessariamente de desidentificação. Há uma forma de quebra de identidade, do corte da cabeça, daquilo que Bataille designava como a cefalia, a execução da capitalização, da capita e do próprio capital, não é? E isto, para mim, é efetivamente aquilo que o LGBTQ+, que seja, pode querer dizer nessa situação. Não um espaço onde grupos inumeráveis se podem juntar, mas um espaço que se juntou precisamente por causa de uma estrutura de poder que lá existe, que os conecta e que existe acima de tudo no excesso. Existe na alegria e na violência do excesso. Existe no motim e existe no tomar cuidado desaparecido da sociedade. Não é? Pronto, que nos levaria também a questões interessantes sobre exatamente o que é que constitui, que eu não vou entrar, mas o que é que constitui a comunidade queer, quando a comunidade é uma coisa impossível. Desculpa. Eu regressava, enfim, o tempo urge, mas regressava à Cinziana para a convidar, enfim, a falar de duas coisas. Em primeiro lugar, eu julgo que a Cinziana gostaria de comentar algumas das observações feitas pela Feijó e, ao mesmo tempo, de responder de uma maneira mais direta digamos, o ataque feroz que o Preciado faz à psicanálise. D'abord, ouais, là je m'entends, je vais parler comme ça, oui. D'abord, je voulais savoir, mais qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a d'un côté moi je vois la monstruosité comme quelque chose qui est proche de la divinité, parce que si on parle de monstre sacré, on disait à l'époque médiévale que le monstre est ce qui est le plus proche de Dieu, parce qu'il est à la fois une chose et son contraire, donc beaucoup plus puissant qu'un sujet identique à soi-même, de ce côté-là, et du manque,
ce qui m'a frappé ce soir, du manque de ce amour pour la monstruosité que j'ai vu dans ton film. C'est tout le contraire de la monstruosité. Quand on voit ton film, pour moi, tu touches à ce qui est de plus humain en nous. En fait, un idéal du moi, en fait, un monde. Et c'est pas pour rien qu'elle a utilisé le mot utopique. Et je me demande où est cette utopie. Et je me dis un peu inspirée par ce que disait Laurent hier soir quand on parlait de la gentillesse et qui disait qu'il y a des architectes qui, je me rappelle plus le nom de ces deux architectes que tu avais hier, Laurent, qui disait qu'il y a des architectes qui veulent rien rajouter au bâtiment. Et j'ai l'impression que tu rajoutes rien à ces gens-là et tu leur enlèves rien non plus. Tu poses un cadre sur le monde. Et je me demande alors peut-être où est le monstre. Il doit être quelque part quand même. Et je me dis peut-être que le monstre, justement, est en nous, parce qu'on se sent tellement bas par rapport à la beauté humaine que tu démontres, justement. Donc, mais après, il y a plein de choses que je pourrais dire encore. J'aime bien comment tu évoques l'idée aussi d'un guerrier de la guerre qu'on doit faire au réel. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut arrêter de pathologiser le queer et se dire effectivement qu'on a été queer depuis le début de l'humanité, peut-être bien avant les Grecs, mais qu'on a perdu le discours. Les discours avaient les formes. En fait, les Grecs, avaient les formes et les discours. Et on ne sait pas comment ils étaient les hommes et les femmes des caves, comment ils voyaient la question du genre. Et donc, voilà, je pense qu'il faut élargir et jouer avec le langage et s'amuser surtout. Mais après, oui, c'est ce que tu disais par rapport à la souffrance. Je crois que la plupart de mes patients, quand ils se plaignent, les patients qui se plaignent de leur identité, la façon dont ils essayent de gagner une identité, ils se plaignent ils ont pas mal au corps, ils ont mal surtout au langage, si on peut dire ça comme ça. C'est le langage qui les fait souffrir souvent. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on invente de nouveaux mots, de nouveaux concepts et qu'on garde toutes ces fantastiques images du monstre. Tu peux expliquer le langage, pas? Le langage, the language. Non, je sais, je comprends, mais qu'est-ce que tu as dit? De réinventer le langage. Oui. Et je pense que la psychanalyse, pour revenir un peu, pour parler de... absolument, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu le faire à la psychanalyse, l'action de Preciado. Elle est en une grande crise maintenant à Paris, la psychanalyse française, depuis son acte. Et tant mieux, elle avait besoin de se renouveler. Et maintenant, mes collègues et moi, nous essayons aussi de penser au langage. Comment peut-on parler de désirs et des troubles et des envies, des symptômes, etc., sans reproduire la violence, parce qu'elle a surtout lieu là. Se nós pensarmos numa figura literária que mais poderosa enquanto alguém que vive sob o signo do plus, do mais, provavelmente vamos pensar no Dom Juan e o Dom Juanismo, que acrescenta, digamos, as suas aventuras amorosas, tem essa lógica da adição, militrés, que para o Dom Juan é simultaneamente muito e ao mesmo tempo pouco. E isso redunda na tragédia trágica, o destino do Dom Juan. O que é que o Dom Juan nos pode dizer acerca deste sinal mais? C'est question à moi? Oui. Je me rappelle une fois dans un dîner parisien qui était très hétéronormatif, où il y avait beaucoup de Don Juan. Je suis allée chercher un livre de Jean-Pierre Winter, qui s'appelle Jean-Pierre Winter, un psychanalyste français qui a écrit un très bon livre, ce livre-là, sur le Don Juan, et qui explique en quoi le donjuanisme, c'est justement le mal, n'est pas nécessairement dans l'accumulation des gens, mais le fait qu'il ne s'arrête jamais, c'est jamais la bonne...
Casanova, il pense qu'il est amoureux chaque fois. Il va, ah, j'ai trouvé l'amour. Mais lui, il a un rapport avec la mort, surtout. Et c'est pour ça que le commandant, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est la mort. Pour moi, c'est un personnage... et je suis allée chercher ce livre, j'ai donné un discours sur ce Don Juan, et les hommes se sentaient un peu visés, parce que je critiquais justement ce désir capitaliste de Don Juan, toujours plus. Et il arrive à 1003, je pense. Ouais. Donc oui, je crois que le mal, il est aussi dans le nombre, dans la chiffre, il opère là. Mais après, il avance masqué, il est sympathique quand même. Il est nomade, il a... C'est drôle que vous parlez de lui. Pourquoi Don Juan ? Vous vous sentez un peu visé par cette image do Dom Juan. Ça vous parle? Bom, eu pensei no Dom Juan como uma figura que tem sido objeto, enfim, de um discurso analítico muito insistente, muito forte. E, ao mesmo tempo, ele concentra, quer dizer, é uma figura paradoxal na medida em que chega a um número em que 1003 não basta e uma é demais. E esse paradoxo, digamos, é quase imobilizador, imobiliza-o. A tragédia do Dom Juan, suponho eu, que vem um pouco daí, dessa proliferação, desse impulso a acrescentar, a adicionar às suas conquistas sempre uma cada vez mais, como se ele não conseguisse, e no fundo isso é o sinal de uma falta. Falta-lhe qualquer coisa, e é por isso que ele acumula tanto. Mas pronto, mas isto se calhar conduz-nos a outras questões que são um pouco desviadas do nosso tema, ou pelo menos do nosso ponto de partida, e eu gostaria apenas, para terminar, porque tenho a impressão que já estamos a ultrapassar o prazo, de ouvir ainda... Il y a peut-être des questions de la salle? Nous avons du temps, não? Sim. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? É uma boa ideia de convidar a sala a colocar alguma questão. C'est une bonne idée de demander dans la salle sans plus qu'un Ouais. Olá, boa noite. Só para dizer que eu fiquei muito curiosa para ouvir falar a PFJ da questão do conceito de comunidade e queria dar esse espaço para que isso acontecesse. Obrigada. Obrigado. Oi? Tudo ok. Eu por acaso trouxe um excerto muito curto, prometo, que é de um livro do Lucrécio, que é um gajo romano que escreveu umas coisas sobre a natureza do mundo. E ele tem assim, uma cena que tipo, fala do mito da origem do mundo, tem assim, uma cena que parece a coisa mais sci-fi possível, mas clássica. E fala como a mulher, que é o mundo, deu origem a ventres exteriores, onde criou os primeiros animais e depois passou leite por eles, e é por isso que os animais têm leite hoje, assim uma tribo. Mas depois escreve o seguinte: e também muitos monstros a natureza se deu a criar, nascidos com caras estranhas e membros estranhos. O homem e mulher, entre os dois, mas nenhum deles, certas coisas deixadas sem pés, ou então roubadas de mãos, coisas também estúpidas e sem boca, ou cegas sem olhos, ou presas pelo corpo todo, pelo amarrar de membros, de forma que não podiam fazer nada, ou mexer-se em direção nenhuma, ou evitar calamidade, ou tomar para si o que precisavam. Muitos outros monstros e prodígios deste tipo ela criou. Tudo em vão, visto que a natureza proibiu o seu aumento. Nem puderam chegar ao desejado desabrochar da idade, nem encontrar comida, nem juntar-se nos trabalhos de Vênus. Há uma coisa muito bonita aqui que eu vejo ressoar muito depois em formas diferentes ao longo da história, que tem a ver com uma quase definição negativa da monstruosidade. Não o que a monstruosidade é, mas aquilo que a monstruosidade é constituída por não poder fazer. Não pode tomar conta de si própria. Há aqui um sentimento de individualismo e de indivíduo muito importante. Não tem utilidade, porque aqueles seres que tinham utilidade, apesar de não tomarem conta de si próprios, estão sob a tutela do homem. E não se podem unir no trabalho de Vênus, não se podem reproduzir. Uma coisa que é muito bonita aqui também é que não há
uma ilusão da qual nos temos de desfazer, de que o LGBT tem de ser qualquer coisa literalmente relacionada com sexualidade, ou o que nós entendemos como sexualidade hoje em dia. E que, ao invés disso, pode ter uma forma de abertura que tem precisamente a ver com a possibilidade de uma anticomunidade, quase, ou de uma comunidade impossível, que tem sistematicamente de se ultrapassar a si própria. Isto é uma coisa dificílima, e para mim eu tenho dificuldades com este conceito ou esta forma, porque a gente precisa de comunidade, sabe? A gente precisa de formas de identidade para nos relacionarmos. Une révolution permanente. Uma revolução permanente, exatamente. Lénine n'avait pas si tort que ça. Yeah. Je suis pas léniniste. Mas que só uma linha para terminar, precisamente tem a ver com esta ideia fundamental. A gente pode falar mais fora, lá fora, baseados mais, mas tem a ver com esta linha fundamental que nós temos de entender, que é a nossa posição subjetiva hoje em dia no mundo não funciona contra uma forma de repressão soberana. Isto não é o maior mecanismo de poder que nós temos à nossa frente. Não é só uma questão de nos reprimirem as entidades. O poder produz discursos e o poder tem uma capilaridade, uma forma de criar sujeitos em que nós próprios nos vemos a reproduzir os discursos do poder. O que quer dizer uma coisa tão simples como, e daí aquilo que eu estava a tentar dizer do sinal menos e da acefalia, quer dizer uma coisa tão simples como nós somos parte do mundo que nós queremos, com que nós queremos acabar, cujo fim nós queremos. O mundo que nós queremos destruir é um mundo que nos inclui a nós também. E, portanto, que formas é que nós temos de estar em conjunto que não se baseiam simplesmente em identidade, porque nós sabemos, para além do mais, que isso não funciona, na verdade, que nos permitam esta ultrapassagem de nós mesmos. Não é? Se já não vou ter mais nenhuma palavra, os meus editores matavam-me se eu não dissesse que o meu livrinho, está à venda. Está à venda ali à entrada por 8 euros. Agora ficou a saber. C'est pour ça qu'il faut... Je suis d'accord avec vous qu'il faut dépasser son ego et il faut finir avec soi-même. Il y a un livre merveilleux de Laurent Sutter qui dit il faut finir avec soi-même. Il faut se débarrasser de son ego. Et c'est ça toute la paradoxe en fait de ce discours sur le genre. Et comment on fait pour ne passer de ce que, par exemple, le duocentrisme dont il parle Paul B. Preciado, qu'on découvre qu'on n'est pas duocentrique, et pour ne pas passer à un égocentrisme en fait. Comment passer de l'égocentrisme à la communauté, c'est pour moi c'est toute la question en fait. Elle réside là pour voilà. Parce que sinon on reste tous des narcissiques obnubilés par nous-mêmes. Et pour arriver là, je propose aussi qu'on commence à aimer le monstre en nous et pas l'utiliser d'une façon spectaculaire, mais vraiment accepter qu'on a des monstres en nous qui nous habitent, qui nous font du mal. Et donc comecei a aimer le monstre en nous. Eu acho que temos que terminar, mas eu gostava ainda de ouvir a Cláudia, eu se calhar pegava nesta questão não sei se tens alguma questão... Enfim, és livre de dizer aquilo que quiseres, mas ao mesmo tempo eu estava a pensar, tendo-se tornado a questão do monstro aqui um tema dominante, e sabendo nós que monstro é aquilo que se mostra, digamos, tu és, enquanto cineasta, alguém que lida com monstros e que produz monstros. Portanto, deves ter alguma legitimidade para falar desse assunto, mas, de qualquer das maneiras, não sei se esta questão te diz alguma coisa. Sim, várias coisas que se falaram aqui. De facto, a questão do monstro acontece muitas vezes, das vezes que sai, porque o realizador normalmente é protegido da opinião. As pessoas só vêm dizer bem, mal depois dizem uns entre eles. Mas já aconteceu chegarem até mim esta questão de aquela pessoa é muito estranha, porque é que tu escolheste aquela personagem? Esta ideia de monstro, de estranheza, de desconforto, de escândalo, de pedra no caminho, está muito presente nas personagens que, pelos vistos, que eu me aproximo. Mas a questão da comunidade, da pertença a um grupo, eu percebo o que a EP traz, mas eu tenho trabalhado nos meus filmes com pessoas que não têm este privilégio de estar aqui sentadas a refletir sobre questões extremamente complexas, que é estas questões da identidade, da sexualidade também, são questões que não têm uma única resposta. E quando fiz, por exemplo, este filme dos Açores, que é um território pequeno, mas que é enorme para muitas pessoas e que faz com que estejam distantes e que sintam que são um monstro sem companhia, que não há mais nenhum monstro.
E nesse sentido, eu acho que todas as siglas são muito importantes para esta ideia de pertença, de um lugar de afeto, um lugar de reconhecimento, onde não somos, onde qual eu me incluo também, a minha monstruosidade também, um lugar seguro onde não somos excluídos. Recordo-me também, na estreia em Paris do filme do Lobicão, de se ter convidado algumas pessoas da comunidade para virem conversar no final de uma sessão, e uma pessoa não binária responder uma pergunta do público. Alguém pergunta de uma forma quase paternalista de como é que foi para as pessoas da ilha se sentirem integradas no filme e na comunidade, como se sentiram integradas na ilha. E esta pessoa pediu para ser ela a responder e não eu. E disse: tudo o que eu desejo na vida é não ser integrada. É eu poder entrar na minha floresta e fazer então o meu caminho. Mas para isso acontecer é importante reconhecer-se nos outros monstros em seu redor. Pronto, isto que eu acrescentaria, que talvez o cinema, não só as pessoas que são filmadas e que fazem parte do filme, mas a todos nós que somos espectadores e que encontramos nesse lugar de intimidade e de reconhecimento da nossa monstruosidade no cinema e, enfim, montes de expressões artísticas, mas o cinema tem este lugar do escuro, ninguém nos vê, ninguém sabe o que eu estou a pensar, estou aqui e estou em comunhão também com o monstro do lado, com outro monstro, com outro monstro. Então, eu acho que a ideia da comunidade é muito importante e eu acho que o plus aqui, este mais, é o devir. É tudo aquilo que nós não vamos assistir, mas que temos esperança de caminhar nesse sentido. E se calhar terminaria também a dizer que mesmo todo este diálogo entre nós em conjunto, a própria performance do Paulo Preciado, acho que é um momento histórico altamente, é um privilégio estarmos a vivê-lo, a assistir, a fazer parte dele. Acho que é uma revolução cheia de micro-revoluções. Os filmes também contribuem muito para isso, porque são imortais. E, portanto, é um privilégio estar aqui também a partilhar esta reflexão humana. Bom, obrigado a todos. Eu tenho a impressão que já ultrapassámos escandalosamente a falar.